se nós instalamos uma usina solar dentro da fazenda para tocar o meu pivô, meus pivô, eu vou pagar imposto para comprar o equipamento, instalar, Sim. correto? Aí eu vou pagar o imposto em cima daquilo que eu instalei, que o sol tá batendo lá e eu que tô Produzindo. usando. Exatamente. Não tô vendendo ela para terceiro ninguém. ou para quarto. É eu mesmo que tô usando. Sim. Isso é um absurdo. Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, História João Domingos Advogados. E hoje o nosso episódio está mega especial, acho que batemos recorde aqui de participantes. Então ao nosso lado aqui é o nosso presidente da ABD Agro aí, da Associação Brasileira do Defesa do Agronegócio. E temos aqui hoje dois convidados muito especiais. Um que vai estar mais ativamente, o outro que está ali meio assim e tal, só vindo dar uma olhada, ver como é que é esse negócio e tal. Nosso amigo Carlão, de Acreúna, que sempre faz o dia de campo ali, recebe o dia de campo da Sementes Maná. E o Luiz aqui para poder estar falando para nós, contando sobre sua trajetória e o trabalho sensacional que você está desenvolvendo aí, levando energia para os produtores rurais, né? Nós sabemos que é um grande gargalo e não é de hoje, né? Historicamente, é uma grande trava para o desenvolvimento socioeconômico do agronegócio. Eu acho que não só em Goiás, mas acredito que praticamente em todos os estados do Brasil. E é muito recorrente a gente ter conhecimento de propriedades que o cara já tem tudo ali para pôr pivôs, para pôr armazém, uma série de coisas, e o cara deixa de fazer aquele investimentos extremamente expressivos que vão gerar empregos, impostos, renda, simplesmente porque não consegue com concessionária de energia elétrica aquela demanda, né? E pelo que a gente ouve falar, você tem profissionais e profissionais. Muitas vezes não é que haja um problema do governo ou da concessionária. Às vezes é a pessoa que está no meio ali, o profissional, a empresa que está prestando essa consultoria, que não está sabendo como conduzir adequadamente aquilo dali para que as coisas aconteçam, né? Então, é isso aí, Luiz. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e estar aqui conosco hoje, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, agradeço demais aí ao escritório de vocês, né? Para a oportunidade. Obrigado, Rafael. Carlão, nosso amigo aqui, que intermediou aí esse relacionamento nosso. Amigo e cliente, né? Amigo. Vai dar o testemunho dele aí para nós. Isso, hoje já é meu amigo, né? Já não é nem cliente mais não. A gente já está aí trabalhando desde 2021, né? 2021 que a gente começou o nosso planejamento lá para atender a propriedade dele, fica lá no município de Acreúna. E aí conseguimos viabilizar e hoje ele já está energizado. Tem energia lá da irrigação dele, que viabilizou 4 sistemas de irrigação. E estamos agora no processo para a gente colocar energia lá na sede da fazenda, que ele está conectado no monofásico. E aí a gente vai viabilizar a conexão dele no trifásico. Bacana. Luiz, você está com quantos anos? Eu tenho 45. 45. Conta para nós sua trajetória, assim, de onde que você é natural, qual município, estado, como é que foi para você chegar ao que você faz hoje, né? O que foi sua formação técnica, as experiências que você teve, como é que foi sua jornada para chegar onde você está hoje? Eu sou natural de Goiânia, né? Minha família é daqui. Com 18 anos, 17 anos eu fiz um técnico agrícola lá em Rio Verde. Fiz lá na época era Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde. Hoje é o IFG. Depois disso eu fiz 6 meses de advocacia na Salgado de Oliveira, só que eu não gostei do curso. E na oportunidade eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Fiquei no Canadá durante 7 anos. Que isso? E aí retornei para o Brasil em 2006. E aí, lá em Toronto, eu fiz um college em TI, Desenvolvimento de Sistemas, na plataforma Microsoft. E aí, quando eu retornei, eu fiz Ciência da Computação na Unip, lá aqui em Goiânia, era noturno. Então, eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. E aí, eu comecei a trabalhar numa empresa que trabalha com equipamento médico, hospitalar, ressonância, tomografia, mamografia. E lá nessa empresa tinha um engenheiro eletricista que me indicou fazer uma faculdade de engenharia elétrica para agregar no trabalho que eu estava fazendo. E aí eu comecei... para agregar uma engenharia elétrica, o curso dos Só cursos mais engenharia, difíceis que só tem que engenharia. fazer. Não Isso. só para agregar ali um curso final de semana. Aí eu terminei Ciência da Computação na Unip em 2010 e comecei Engenharia Elétrica em 2011. E aí, no curso de Engenharia Elétrica, eu estava trabalhando nessa empresa
E aí surgiu a oportunidade na transição de Celg para Enel, para a gente atuar nesse mercado da distribuição elétrica. Que ano que era isso aí? Isso era o Celg para Enel foi 2017. 2017. O processo começou final de 2016, aí a transição foi em 2017 e aí a Enel assumiu a concessão da distribuidora em Goiás em 2018. Em janeiro de 2018 foi oficialmente decretada lá a concessão da Enel. E aí a Enel assumiu e foi quando eu comecei a trabalhar. Eu tenho um sócio hoje chamado Romário. Ele está no mercado da distribuição elétrica desde 2009 aqui em Goiás, que ele veio para Goiás também para fazer faculdade. A gente se conhecia lá durante o curso e aí a gente começou a Creforte Engenharia, que é a empresa que a gente trabalha hoje. Bacana. E como é que foi seu contato assim, com a questão do agro em si, né? Que chegaram nos produtores e tudo? Quando eu não trabalhava no mercado da distribuição elétrica na época, né? E o Romário sempre me indicava, olha, o nosso caminho aqui é o agronegócio, o mercado carente, tem poucos profissionais no mercado que atua efetivamente para atender o agronegócio, e esse é o caminho. E aí a minha família, meu pai é de Santa Helena, de Goiás, e a minha mãe é daqui. E aí a gente tinha um relacionamento, meus tios são produtores rurais, e aí eu comecei a fazer esse trabalho junto ao produtor rural. E aí a gente foi conseguindo ter as oportunidades de iniciar o nosso trabalho nesse mercado. E aí de lá para cá a gente não parou mais. Inclusive, puxando o gancho, né? É um mercado extremamente precário nesse sentido de energia, né? Porque igual você falou no início, é quem mais sofre com essa falta de energia na ponta. Porque a cidade, ela nunca vai deixar de ter energia porque já é uma cidade. Agora a fazenda não. E principalmente com essa divisão, né, de terras, que a gente vem reduzindo o tamanho das propriedades. A gente até já falou isso outras vezes. Você sai daquelas grandes propriedades, aí vai dividindo, vai fazendo a sucessão e tudo mais, e cada uma precisa de um ponto de energia novo, cada uma tem uma nova atividade, um vai tocar vaca de leite, outro vai tocar pivô, outro vai tocar, enfim. E todos eles vão precisando de novas alternativas. E aí esse trabalho que vocês desenvolvem hoje é muito bom, né? Porque você consegue dar a expansão que o agro precisa. E pouquíssima gente faz. Né? Inclusive, aquele dia a gente estava falando, a demanda, né, do agro, tanto que ela é latente e crescente, e uma fatia mínima de profissionais com esse intuito. Uma das fases mais importantes que tem para o produtor rural, que é empreendedor, é esse planejamento prévio para viabilizar a condição de você conectar a energia elétrica. Eu costumo dizer lá no escritório que nós goianos estamos acostumados a falar assim, a energia está passando ali na porta, é só chegar e ligar. O poste está ali. Passando no vizinho. A energia está ali no vizinho. Está ali no vizinho, é só eu ir lá e... Precisa nem da empresa já, o eletricista resolve. Puxa ali um gatinho ali para mim. Não é tão simples quanto parece. Existe um processo que você tem que seguir, você tem que consultar a distribuidora se ela tem capacidade técnica de te atender naquilo que você está solicitando. Exemplo, vou colocar um armazém de grãos, preciso de 300 kVA para me atender um armazém de grãos. Não é só chegar lá e ligar, você tem que consultar. Hoje o documento chama orçamento de conexão, num passado não muito distante era chamado de liberação de carga, na época de Celg. Isso. Aí a Enel mudou essa cultura de liberação de carga e chamou o documento de análise de viabilidade técnica, AVT. E aí depois veio a Equatorial e mudou o nome, dizendo que agora o documento chama-se orçamento de conexão. Então, quando o empreendedor vai fazer um projeto de irrigação, armazém, confinamento, ordenha, ele precisa saber qual que é a potência instalada e a gente precisa consultar previamente na concessionária se tem condição da gente energizar aquele empreendimento. Senão não vale a pena o esforço. No diesel inviabiliza. Na verdade, a energia da Equatorial, ela pegou muito sucateada quando ela recebeu, né? Exato. Esse aí é um outro grave. Distribuição, o que estava assim mais sucateada? O investimento? A rede completa, né? Não é só... É o seguinte, hoje o setor elétrico é dividido em 3 grandes áreas: geração, transmissão e distribuição. Então, geração nós temos Belo Monte, nós temos Itaipu, PCH e tal. Nós temos as transmissoras, que são aquelas redes autoportantes grandes que a gente vê aí na zona rural, transmitindo essa energia que é gerada do ponto A, chegando no ponto B, nos grandes centros de consumo. Chegou no grande centro de consumo, você tem a distribuição, que é onde a gente atua, é onde o agronegócio está conectado.
que é na classe de tensão 13.8 e 34,5. Então, a CELG ficou muitos anos sem fazer os investimentos necessários no setor elétrico. Então, ela não acompanhou a evolução e a demanda como é que eu vou te falar? Do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico daquela região. Então, Goiás ficou com muito tempo de desinvestimentos. E aí, a Enel assumiu, e aí, no caso, tivemos um problema na distribuição para atender a demanda reprimida. Então, a Enel começou com os investimentos, a Equatorial continua com esses investimentos, e o grande problema é o Goiás cresce acima da média. E o setor elétrico não consegue acompanhar esse crescimento do Goiás, que consequentemente demanda mais energia. Entendi. Então a gente tem um déficit aí de atendimento nesse caso. Ô, Luiz, tem algum estudo, algum número mais ou menos em Goiás, o que tem, por exemplo, de investimento de produtores represados, por exemplo, poderia se falar que tem hoje, sei lá, 10 bi de investimentos represados no agro em decorrência de falta de disponibilidade, alguma coisa assim? Você tem conhecimento de algo nesse sentido? Tem, eu não tenho essa informação em números, certo? Mas existe uma demanda reprimida muito grande. Só no município da Acreúna, por exemplo. Por exemplo, vou te dar um exemplo em Acreúna. Em Acreúna, a Equatorial tem uma subestação lá que não consegue atender a demanda da região. Sim. E aí, junto com o Carlão, lá em Acreúna, e o Sindicato Rural, a gente está pleiteando um orçamento coletivo para atender aquela região como um todo. Ou seja, tá levantando ali o que é a demanda do pessoal. Isso. Hoje o que vocês levantaram, o que tem de demanda ali, pessoal, para investir hoje? Nós temos uma demanda reprimida de 50 megas. 50 mega. Isso, de energia. O que isso Então, representa? Explica para ele. O que daria de investimento, né? O que os produtores investiriam para poder demandar essa energia? Se tivesse né? 50 mega liberado hoje, o que o pessoal geraria mais? o que eles iam gastar de pivô, de coisa? O que será que eles gerariam ali? Se a gente colocar um valor médio aí, vamos supor que hoje um projeto de irrigação, ele está em torno aí de 25, 30 mil reais, tudo, por né? Hectare. Por hectare. Tanto a parte de investimento do pivô, adutora, casa de bomba, licenças, parte de energia. Então, se você pegar hoje, vamos falar que é 20 mil reais o hectare irrigado, o custo de implantação desse projeto. Perfeito. E eu estou falando de 50 mega. Vai viabilizar aí, vamos falar que vai viabilizar 200 sistemas de irrigações, 200 pivôs centrais. Vamos falar uma média aí de 100 hectares cada um. Então, se você pegar... 20 mil, estaria falando de 20 mil hectares? Tô falando de 100 hectares... É isso mesmo. 20 mil. 20 mil hectares irrigado. Se você colocar um custo mil. médio de 20 mil reais... 400 milhões, mais ou menos? Fazer a conta. 400 milhões de reais aí de investimento na região só de pivô. Quase meio bi. Só em Acreúna. E no Só em município que não Acreúna. é dos maiores do estado, né? Não. Município... 400 milhões. Agora 400 você imagina milhões. o norte hoje, o norte que eu falo, o norte do Goiás. Vale do Araguaia. Que tá hoje saindo da pecuária e indo pro Agricultura. pra agricultura, né? Nossa. Eu tenho um exemplo para dar para vocês também, lá no Vale do Araguaia, aquela obra que está sendo executada atualmente entre Jussara e Fazenda Canadá, Sim. ali na Estrada do Boi. Existe uma demanda reprimida ali, os produtores rurais daquela região se juntaram, fizeram um orçamento coletivo, são 7 produtores, e aí consultou a concessionária, né, pediu um orçamento de conexão para atender a demanda necessária para o sistema de irrigação. Lá eles estão saindo da pecuária e migrando para a agricultura. E aí a demanda reprimida lá era de 10 mega. E aí a Equatorial apresentou um orçamento de conexão de 80 milhões de investimentos. A concessionária ela entrou com a metade, 50%, e os outros 50% foi dividido proporcional à demanda de cada um. Então, quem precisa de mais energia vai pagar mais dos 40 milhões. Quem precisa de menos vai pagar menos. Hoje, a Equatorial já fez parte da obra. Toda a parte de distribuição elétrica na 34,5 está sendo finalizada. A programação é agora, em abril, entregar as redes de 34,5 de distribuição. A obra de transmissão, que é em 138 kV, sai de Jussara, Fazenda Canadá, está
em processo de construção e também a subestação está sendo construída. Então, nós temos aí um cronograma de obra para agosto, setembro, nós termos essa subestação energizada e, consequentemente, viabilizar a conexão dos interessados finais para viabilizar o sistema de irrigação. Para você ver, Leandro, que o agronegócio vem ajudando a Equatorial a investir Sim. com 50% aí a cada região. Nós estamos falando de uma rede só. E você para pensar o efeito multiplicador, porque vamos colocar ali 80 milhões para investir na rede. Então ela já entra com metade, os produtores vêm com metade. Aí você tem um efeito que isso reverbera na economia daquilo. Você aí vê que o agronegócio hoje não põe só comida na mesa, né? Sim, não, e aí não, você não põe só comida na mesa de quem compra o alimento, mas de quem está ajudando a produzir. Não, até de quem hoje está usando a energia. Que depende daquilo ali, né? Então, na hora que liberou a energia, vai gastar mais não sei quantos milhões para instalar. Instalou, então uma região que às vezes produzia X toneladas de alimento vai produzir muito mais. E na hora que produzir muito mais, o que isso vai gerar de divisa para o Estado, de emprego, maquinário que vai ser adquirido, né? Então, o reflexo disso, e aí vai por ano, desafio, né? Não é só assim, num dado momento, né? É constante ali o que vai manter aquele aumento ali. Inclusive, aquele dia a gente falou disso, pedi para a equipe nossa da BD Agro fazer um estudo junto com o Luiz e a equipe dele, para a gente mapear de fato o estado de Goiás. Inclusive você que está nos assistindo, que é produtor no estado de Goiás, entre em contato com a BD Agro e informe a sua demanda. Fala assim, olha, eu tenho interesse de colocar, né, tal empresa ou tal implemento aqui na minha região, quero aumentar a área de pivô, quero colocar armazém, enfim, para a gente conseguir desenhar esse mapa de energia do estado de Goiás, o que precisa, para a gente cobrar, né, e ajudar a fazer força junto com a Equatorial, porque essa demanda é nossa, do povo, né? Se a gente não fizer, eles não vão fazer sozinho. E não adianta a gente achar, né? A Celg ficou aí por décadas e décadas, todos os governantes que passaram ali tiveram a sua boca, né, mastigando a Celg por anos. Por fim, teve o fim que levou, acabou com tudo, né? Hoje é Equatorial, então hoje a gente tem essa mudança de gestão e nós temos que ser ativos nisso. Então, se a gente quer e precisa, nada melhor do que a gente chegar e falar assim, vamos sentar na mesa e resolver? Vamos. Tá aqui a nossa demanda, só que para isso a gente precisa tá tudo mapeado. Então, conto aí com vocês que estão nos assistindo. Precisa, quer fazer investimento na região, quer montar pivô, armazém, o que seja, né? Vamos fazer esse mapa junto. O Carlão, conta para nós aí como que foi o seu caso para que você pôs ali uma área irrigada, né, na sua fazenda. Como é que foi assim? Que ano mais ou menos que você pensou em colocar? De quanto você pensou, você começou a procurar ali? Quanto tempo que levou até você conseguir implantar? As dificuldades que você teve até chegar no Luiz? Conta pro pessoal como é que foi isso aí. Rapaz, primeiro nós foi atrás da outorga, depois sai a outorga que você tem que correr atrás da energia. Aí, na verdade, algumas empresas você te ludibria e fala para você, não, daqui 90 dias nós pomos pivô para rodar, que aí eu puxo energia. Foi o que aconteceu comigo, no meu caso, né? Comprei os pivô, começou a montar e nada de energia. Caramba, já tinha começado a montar os pivô. Aí o que acontece? Eu tive que pôr meus pivô para rodar no gerador. Porque aquele que me prometeram não cumpriram. E aí, meus pivô rodou um ano e meio, uma safra, um ano e meio no diesel. Ou seja, o que era 30 mais 500 dias. Lá em casa, um gerador de 625 kVA, rodando dia e noite, bebendo óleo diesel. Quantos litros, Padre? 95 litros por hora. Por hora? De óleo diesel. É uma tanqueada da Dodge por hora. Para produzir. Abastece vai o caminhão lá, dia sim, dia não. Aí foi quando eu conheci, eu já tenho uma amizade muito grande com o Macarrão, que é o prefeito hoje de Paraúna, e ele me informou do Luiz. Ó, esse menino aqui me atendeu assim, assim, assim. O Luiz ligou, o Macarrão ligou para ele, falou, ó, atende o Carlão lá, que ele tá com problema, não é preciso de ajudar ele. Foi quando eu conheci o Luiz. O que o Luiz falou para mim, ele cumpriu. E
nós tínhamos um grande problema, além da energia, a travessia da BR-060, que foi um encalço no problema nosso. O Luiz até que conseguiu a demanda mais rápido. Só que a travessia da rodovia que nos prejudicou mais. Foi quando nós conheceu... Eu tenho uma amizade grande com o deputado Amaury, e aí eu conversando com o deputado Amaury, o Luiz estava próximo, ele entrou no jogo e tentou nos ajudar, foi quando nós conseguimos fazer a travessia. Hoje os pivôs estão funcionando ligado na energia e o gerador, graças a Deus, está desligado, rapaz. Aí pra você ver tanto que é Você não importante. alugou não, você comprou esse gerador. Já tive que comprar. Quanto que foi? Só uma curiosidade, quanto foi um gerador desse? A conta do gerador, se eu fosse alugar, dentro de 6 meses pagava o gerador, né? E quanto que custou na época o gerador? Na época, 580 mil. Puta que pariu, cara. $500 mil que... Não, e sem contar o gasto com a Não, mais, mas né, do que seria com a geração. o Só custo de óleo maior. diesel numa safra, você gasta mais do que o valor dele. Nós estamos falando de uma safra. Olha, Nossa. olha para você ver o tanto que é importante você ter uma consultoria confiável para você orientar o produtor rural, o empreendedor do agronegócio. Porque ele toma uma decisão de fazer um investimento baseado na informação que ele tem. Sim. Então, se nós não tivermos essa responsabilidade de falar para o produtor rural como é que a coisa funciona, o processo que é para você ligar ele na energia elétrica da concessionária, que é hoje o custo mais barato para você, no caso de irrigação, é o mais barato para você operacionalizar o seu sistema de irrigação, ele toma a decisão, se a parte da energia não funcionar, olha o tanto que onera a operação dele, ele faz uma projeção financeira de um payback de 3 anos, 4 anos, e aí o payback dele vai para 5, para 10, para 20. Então, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, assim, no mercado, tem algumas pessoas que não falam o que tem que ser dito e orienta o cliente da forma correta. Então, hoje, se você pegar o milímetro irrigado hoje de uma área de irrigação, eles vão falar que custa R$1. Se você for no diesel, igual é o caso que o Carlão estava, ele custa R$3,50 para R$4 a mais. Que isso? Hoje a energia mais cara do sistema de irrigação é via geração térmica, que é gerador e óleo diesel. Caramba. Na verdade, é muito bonito você ver na televisão o caboclo pegar e falar assim: vem pro estado de Goiás que aqui nós tem energia e vamos trazer empresa e tal, e não sei o quê. Faz, acontece. E quando eu tô só falando, por exemplo, do caso de Acreúna, essa demanda de 50 mega. É só para o agronegócio. Se tiver uma empresa para instalar dentro do município de Acreúna, tá fora dessa... Isso, nós estamos falando de Acreúna. Isso acontece com todos os municípios do estado de Goiás. São mais de 200, não? Acho que tem mais de 246. Para trazer uma empresa para dentro do estado de Goiás hoje, tem que costurar muita coisa para trazer ela. Sim, porque quando você põe uma demanda, por exemplo, eu quero instalar uma empresa no município de Acreúna. Ele vem e faz um estudo. Quando vê que o município não tem a energia para atender a demanda da empresa dele, o que ele faz? Ele tem que caçar um município que tem a energia para... Vai para outra cidade. Uhum. E isso você não consegue do dia para a noite. Lógico. Caramba. Sim, no Goiás, a gente tem alguns exemplos que a Equatorial está fazendo os investimentos. Ela tem um plano de investimentos que ela define lá em 5 anos. Então, nós temos... É só uma curiosidade, o que ela tem investido por ano, mais ou menos? Assim? Então, a informação que eu tenho da Equatorial, que no ano passado, ela investiu em Goiás 3,6 bilhões de reais no setor elétrico na distribuição. Esse ano, a projeção é de 2 bilhões em 2025. Porque o setor elétrico é um setor caro, né? Demanda Os equipamentos são caros, a mão de obra é especializada. As empresas que atuam no setor elétrico para executar as obras elétricas tem que ter especialistas no assunto. Sim. Não é uma coisa tão simples, é só ir lá e emendar 2 cabos e tá pronto. Não é assim que funciona. Ótimo. Pode ser que ultrapasse esse valor também. A gente sempre acompanha lá junto à Equatorial. Eu acredito que isso tenha acontecido não só com o estado de Goiás. É o Brasil inteiro, né? E imagina se nós tivéssemos energia para produzir o que nós precisamos, o que nós gostaríamos de produzir, o campo,
como é que ia ser o celeiro, se o Brasil já é o celeiro do Nossa. mundo, Sim. e nós está travado com a energia, né? Nós está falando só de energia aqui hoje. Então, a gente E está de falando um aqui setor, né? o que é a Agora- importância da energia no desenvolvimento socioeconômico da economia Vamos do partir agro para brasileiro. energia solar. Quando você parte para energia solar, hoje eles estão querendo implantar um imposto Sim. em cima da energia solar. É. Cada empresa e muitos pivô aqui na região nossa tá funcionando com a solar Eu junto com a energia, correto? Se nós desligar a energia solar dessas empresas hoje, vocês acham que a Equatorial dava conta de tocar a demanda Cumprir a demanda, que nós sim. precisamos de energia? Veio de incentivar a Exatamente. nós a ter Isentar mais os energia impostos, tem que solar isentar os impostos até dos painéis. para da usina, tentar né? diminuir a escassez da energia que nós não tá dando conta. Você imagina, se o Estado, tanto o governo federal quanto estadual, municipal, fala, não, nós vamos isentar tudo aqui que tem de imposto numa usina solar. Aí você faz, rapaz, o que você tem de desdobramento lá na ponta de investimentos, Tem de fazenda produção? aqui no norte de Goiás, tocando pivô aqui, que tem energia solar de 3 mega. 3 mega. 3 mega. Que é Agora você investimento aí na imagina casa de 15 você milhões imagina pra se ela cima. tivesse desligada. É uma coisa que Nós- é muito interessante, né? Só te cortando, Carlão. É uma coisa básica da economia, né? Então, como é que funciona, por exemplo, na sua casa, na sua fazenda? Primeiro você ganha para depois investir, não é assim? Pelo menos deveria. O governo, ele trata o contrário. Primeiro ele gasta, depois ele vai ver como é que ele ganha. E aí na cabeça dele ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a porca torcer o rabo. Fala assim, vamos mais imposto, moçada, nós estamos precisando de dinheiro. E vai arrochando, e vai arrochando, vai arrochando. Chega numa hora Te espanta. que a vaca para de dar leite. Espana. Por quê? Porque ninguém aguenta. Então, eu tava falando até com meu avô Lineu, final de semana, que hoje nós estamos muito passivos. Nós todos. Sim. Por quê? Teve uma época da história que foi chamado do quinto dos infernos. Todos nós lembramos. Foi quando a coroa queria 1/5 da produção. Ou seja, era 20% de imposto. O pessoal achava muito. Foi um absurdo, houve Mas hoje nós uma pagamos guerra. muito mais do que isso. Mas é que eu tô falando, só que na época houve uma revolução. É né? verdade. E todo mundo chegou e quebrou o pau e acabou com a graça da coroa. Hoje nós estamos pagando mais de 50% de imposto líquido na ponta e tá todo mundo tranquilo. Então, assim, isso inclusive é um chamamento a todos vocês que estão nos assistindo. A gente tem que tomar providência. E o sentido é claro, existe, inclusive na economia, o princípio de Laffer, né? Que é a curva de Laffer, que fala o quê? Dependendo do aumento que você faz, a arrecadação cai. Por quê? Porque você inibe o desenvolvimento. Você vai falar assim, eu vou produzir para quê? Se eu tenho que pagar isso, não vai me sobrar nada, é melhor ficar quietinho aqui no meu canto. Não, se nós for montar hoje uma empresa e tiver que montar energia solar nela, o cara não vai montar, ué. Sim, Já inibiu. sim. Não vale E a tá pena. inibindo mais ainda. Exato. E aí esse peso vai descer para quem? Para a Equatorial. Sim. Porque ela vai ter que dispor mais de energia. Agora, nós não tá dando conta nem da energia que tá tendo. Nós tá Imagina. falando, por exemplo, tô dando o exemplo do meu município. Nós tá falando de 50 megas. 50 megas, gente, é energia. Né, Luiz? Só uma comparação, por exemplo, Luiz, aqui, hoje nós estamos em Goiânia. Aquela estação que tem ali na BR-153, saída do Serra Dourada, qual que é o tamanho dela? Só para a turma que está assistindo ter uma referência. Você tem noção? Você tem essa ideia? Goiânia Leste. Procura para nós aí. Consultas universitárias. Consulta nos universitários. Umas perguntas que o povo arruma aqui Não, também. mas viu? eu tenho que ter a referência pra gente Sim, balizar, sim, porque sim. isso aí você vai ver que vai puxar em cima do que o Carlão tá falando. Que é tamanho em potência, né? Potência instalada lá. Que ela... Acho que chega a 230 kV lá e deve ter alguns transformadores de 230 para 69 e de 69 para 13.8. Lá tem 230, 138, 138, 13. Isso não sei as potências, deixa eu ver se as potências. Pois é, eu faço assim, igual esse lá da Creu, nós estamos falando em 50 Mega. MVA. MVA. Né? Isso. E esse lá ele daria 230? Não, é 230 é a tensão que chega lá em. É KV, né? 230 Ah, tá. KV.
chega a rede 230, aí tem o transformador. O transformador a gente precisa saber qual que é a potência dele, e aí ele rebate de 230 para 138, 13.8, que aí 13.8 é a tensão de distribuição. Entendi. Até onde eu sei, eu posso estar errado, o Luiz aí saber me falar. Se nós instalamos uma usina solar dentro da fazenda para tocar o meu pivô, meus pivô, eu vou pagar imposto para comprar o equipamento, instalar, correto? Aí eu vou pagar o imposto em cima daquilo que eu instalei, que o sol tá batendo lá e eu que tô usando. Exatamente. Não tô vendendo ela para terceiro ou para quarto. É eu mesmo que tô usando. Sim. Isso é um absurdo. Você paga alguma coisa da distribuição, parece? Não tem alguma Não é isso? coisa Ou assim? eu tô errado, Luiz? No setor elétrico é o seguinte, na sua fatura de energia, você paga alguns impostos, ICMS do governo, se você tiver incentivo fiscal. Por exemplo, se é produtor rural, tem a inscrição estadual lá, você tem incentivo naquele... O percentual é menor. Isso, aí normalmente é 19%, se você tiver inscrição estadual, você paga 12%. Você tem a parcela da energia que você consumiu, a parcela da distribuidora, a parcela da transmissora e os encargos setoriais. Certo. Que todo mundo ganha. A ANEEL ganha, o ANS ganha para manter o sistema operacionalizado, funcionando. Então, você tem alguns impostos estaduais que em algumas regiões você tem um incentivo, você não paga ou paga menor. Que é o que o Caiado está aqui em Goiás está batendo. Que ele tem uma liminar hoje que quem tem usina solar não vai pagar o ICMS daquilo que ele está gerando. Entendi. Então tem essas... Gerando para uso próprio. Mas já tem essa isenção ou não? Como é que tá É isso? a liminar, né? Tá na liminar. Pois é, mas é para uso próprio. Não, o que você produz. É, o que você produz e injeta no sistema elétrico. É porque é o seguinte, hoje você não pode pegar o que você produz e usar, né? Você tem que devolver para a rede e aí você abate na sua conta. Isso, é isso? Exatamente. É isso. Então, por exemplo, eu gasto 100 mil Mas de quando energia. eu falo uso próprio, é isso. Não, eu sei, eu falo assim, o que tem que ficar claro para a turma que está escutando. Você tem uma conta de energia de 100 mil, por exemplo, tocando pivô. Esse caso do Carlão, por exemplo. Você fez sua usina, investiu o seu dinheiro, colocou a placa, pagou o funcionário, pagou ISS, pagou tudo. Um rio de imposto, né? Na hora que o sol bate lá na sua usina, todo dia, e produz energia solar, você não consegue simplesmente ligar ela no seu pivô. Não pode, tá contra a lei. Aí você tem que fazer o quê? Você liga ela na concessionária, injeta ela na concessionária, e aí você vai pagar lá seus 100 mil e vai ter um crédito de 80, que seja, de X. Mas você vai estar lá com a sua conta de 100. O que deveria, né, e que inclusive deveria ser já até um projeto de lei, que eu não vejo ninguém falando disso, né, seria o quê? Fala assim, olha, para produção primária, ou seja, do setor primário, seja de indústria, seja de agropecuária, de qualquer coisa, a usina ela poderia ser revertida ao uso próprio e ter o subsídio. Por quê? Porque você está ajudando o sistema. Rede. Né? Em vez de você puxar do né? sistema, você está maneirando. Em vez de você puxar do sistema, você está equilibrando a conta. Você fala assim, aqui você não precisa não, manda a minha para outra cidade. Né? Só que eles não enxergam isso, eles querem só sugar. Foi aí que eu falei da questão do imposto. Então teria que ter alguma coisa de subsídio nisso. E aí você imagina o tanto de investimento teria. Né? Aí você vê, por exemplo, a China com usinas solares gigantescas, né? Investindo em tecnologia, em melhoramento de placa e tudo, e aqui a gente atrasado atrás de imposto. Qual que seria o retorno disso, né, de médio e longo prazo? Nós estamos falando que energia é uma coisa primária. Sem energia nós não vamos fazer nada. É insumo básico para qualquer coisa. É igual água e ar. Sem energia você vai fazer o quê? Hoje na sua casa você vai ficar sem energia. Né? Então, isso aí deveria ser prioridade do governo. E a gente não vê ninguém falando disso. Esses dias para trás, o presidente do Leandro deu uma entrevista. Ele acha bom. Falando do combustível. É porque eu não bebo gasolina, né? Eu bebo cana. Que é a palhaçada dele. E aí falou que na Petrobras a gasolina sai a R$ 3,30. Eu acredito, 3 e qualquer coisa. O litro da gasolina. E aí a gente paga R$ 6,50 aqui no posto, né? Quando vai abastecer. O resto é imposto. Mas e aí? Aí você tem imposto, você tem intermediário, você tem o posto, você tem o fulano, a refinaria. Mas e aí, gente? Nós vamos deixar isso acontecer? Então quem está pagando a conta mais uma vez é quem? Nós, aqui na ponta. E tá errado.
Então, prioridade, consumo primário o que gera o recurso, né? Se a energia gera dividendo, gera recurso, gera imposto, vamos isentar, né? Se, por exemplo, se o município de Acreúna hoje tiver um aumento de 30% da arrecadação, ele vai crescer quantos por cento? Quantos impostos serão gerados? Qual que será o reflexo disso? Em Acreúna. Não, vamos lá. Eu vou dar um exemplo de novo do meu município, que é o que eu estou vivendo, né? Se nós não tivéssemos essa energia reprimida, nós estamos falando de 8 armazéns em Acreúna, dentro de algumas fazendas. Tá nessa conta. Nós estamos hoje com fila quilométrica nos armazéns por falta de lugar para depositar o grão. lugar para depositar. Ou seja, Se nós estivéssemos colhendo a soja no tempo certo, se tivesse a energia e os armazéns no nosso município, nós ia ter, porque o milho, você tem uma janela até dia 15 de fevereiro para plantar, para colher, para ter algum lucro. Então, se nós tivéssemos colhido a soja e mandado para o armazém a tempo certo, nós teríamos mais safrinha plantada de milho. Sim, porque a cada dia de atraso é milho a menos. Isso. A janela está E aí, diminuindo. menos produção, menos imposto, Você menos tem mais emprego. esse efeito ainda. E o agronegócio está acontecendo o seguinte: nós, o agricultor, investiu muito em maquinário, plantadeira grande, colhedeira grande, e nós dá conta de tirar do campo em tempo necessário. Só que os armazéns estão travados. E está travado por quê? Nós temos uma safra grande, tá com a energia reprimida, não tem o armazém no município para receber. Eu estou falando de Acreúna, mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Tem fila aí para tudo quanto é lado. Você pode pegar a beirada do asfalto aí, que se for para PRF multar caminhão, é muito caminhão em cima da rodovia, porque nas beiradas dos armazéns não tem lugar para pôr. Cara, um trem que eu tô pensando aqui que é engraçado, né? Eu já ouvi falar muitas vezes que a China, os caras estão com bilhões a rodo para investir em infraestrutura, principalmente no agro aqui no Brasil, que os caras estão querendo. Os caras estão querendo, só falta o quê? Você adequar, ter uma estrutura assim, aonde, como que o cara vai injetar esse dinheiro? E quem? Você imagina um grupo chinês vai falar, não, eu tô com 10 bi aqui pra colocar. O que seria falar, não, porque, cara, 2 bi, 3,6 colocou, que investiu ano passado, 3,6 bi é muito dinheiro. Pouco. Mas quando você olha a demanda, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, se você pega hoje o fundo e vai falar, não, eu vou colocar 10 bi, tem projeto aí pra rodar. Então eu ponho aqui, faço um financiamento assim, uma condição. Só que aí você tem que ter toda uma adequação tem que ter o veículo, né? Como que eles vão colocar esse dinheiro? Falta mais querer. Por quê? Porque hoje uma empresa igual a Equatorial, né, que ela é multinacional, tem acesso já a capital estrangeiro, inclusive com juros subsidiado. Por quê? Porque é insumo básico. Sim. Todos nós pagamos conta de energia todo mês, senão corta. Ou seja, você tem absoluta certeza que você vai receber. Né? Não é uma coisa que fala assim, é sazonal. Não, é todo mês. Se você não paga, corta. Uma empresa dessa chega, por exemplo, num fundo chinês, que é o Fundo Soberano, fala assim, olha, meu planejamento aqui de expansão é tantos por cento em tantos anos e eu preciso de tantos bi de dólar. É na hora. Entendeu? Só que falta articulação. E aí vem uma, entre aspas, super proteção do governo. Nós não podemos vender soberania nacional. Ah, mas tudo bem. E aí nós vamos deixar então entrar pela porta dos fundos? Porque isso aí já acontece. Quantos armazéns hoje no Brasil de grande porte são do Fundo Soberano? Quantos são de estrangeiros? Quantos estrangeiros aí forjam operações entrando em empresas, em sociedades para adquirir, por exemplo, terras no Brasil? Tudo pela porta dos fundos, estão nas brechas da lei. Agora, se faz aqui uma sanção, fala assim, olha, se você como concessionária de energia, você pode acessar esses fundos para infraestrutura básica de ampliação, qual que é o risco da soberania? Zero, porque vai precisar de energia, seja para Equatorial, para a CELG, para qualquer uma. É do povo, né? Já não vai parar de viver porque é a China, ou é o Equador, ou é qualquer um que está recebendo. Vai continuar pagando a conta, né? Só que tem que melhorar, porque senão a gente trava o crescimento. Sim. Vamos. Qual que é a informação lá, João?
Então, da Goiânia Leste não achei um dado concreto. Porém, A do Riviera- pergunta é só para você ter uma baliza. Esse investimento de Acreon, ele representaria qual operação de Goiânia? Ou outra pergunta, Goiânia hoje produz o que de energia? sim. Aqui, Ou por exemplo, o gasto produz de ou energia demanda? de Goiânia, entendeu? Produz ou demanda de energia? Só pra gente ter uma referência. Você tem uma referência de base de investimento, por exemplo, a subestação do Riviera, Aham. que é lá no Parque Ateneu, que é do tamanho do investimento que teria que ser feito entre que é 50 megas, a Isso. potência dela é isso, é 60 milhões. Foi um investimento que o Equatorial fez nessa subestação. Aham. E ela tem 150 mil pessoas. A base. Caralho. Mas é diferente da demanda de Goiânia. Por exemplo, nosso ponto de suprimento em Goiânia é a Chavantes, lá em cima, Certo. que é 675 mega. Que é basicamente o que Goiânia consome, mais ou menos isso. Tá, então Goiânia, então seria 12, 15 vezes a mais do que esse ponto de Acreon. Isso. Porque Goiânia tem várias subestações, né? Tem Riviera, tem Goiânia Leste. Eu faço assim, tem juntar Chavantes todas. e tal. Se juntar todas, dá mais de 1000 mega, não dá? 1 giga. Dá 1 giga. 1 giga. Se juntar todas, né? Mas Juntar suprimento todas. mesmo nosso é em torno de 700 megas. Tá, Aquela então reunião- essa é a pergunta. Aquela reunião que nós fez no sindicato em Nova Crixá era pedindo quantos mega ali naquela região? Cada subestação daquela que ia fazer em 69 era 5 mega cada um. Quantas? Acho que era 7 ou era 8. Quase É, mais uns 50. 40 aí. Só que espalhado, né? Sim. É, Sim, sim. ia ser de Nova Crixá sentido Porongatu, Isso. não é isso? Isso aí. Era Nova Crixás, Mundo Novo, São Miguel, Bonópolis, Novo É, Coral. ia fazer a linha Como é que inteira. tá isso aí? Não viabilizou não, porque é caro, a subestação de 69 é cara e para o produtor rural absorver Para esse absorver investimento. 50%. Hoje uma fica- subestação dessa de 5 mega na 69 vai custar aí aproximadamente uns 30 milhões. Tá, mas só uma curiosidade, quando essa contrapartida que o produtor tem que entrar, sempre ela tem que ser à vista ou tem algum instrumento de financiamento disso hoje? Bom, Não. nos projetos de irrigação, hoje você tem algumas linhas de crédito que o banco financia o sistema de irrigação e a infraestrutura elétrica. Incluindo isso aí. Não é Inclui só o que está dentro da Não, propriedade. só o que está dentro, só o que da está dentro da propriedade. propriedade. Porque isso aí que você está falando é principalmente o que está Bora. de fora, né? Isso aí, Então, teoricamente. isso que eu quero entender. Não, vamos Mas aí supor, tem se as tem travas. Vamos supor, se tem um investimento de fora ali de 100 milhões. Aí a Equatorial falou entre 50, os produtores vão entrar com 50. E detalhe, nem Esse sempre é aporte dos 50, né? produtores, é no coco, A como é que Equatorial seria? parcela. Vamos Mas lá. não, tem um, Parcela em mas, 50 não tem um, vezes, mas não que- tem um financiamento, não, correto? Tem o financiamento se você. Não, fora. Da rede fora. Vai fazer, por exemplo, Igual a rede essa rede 5. que está puxando Vou lá explicar. 41 quilômetros, por exemplo. Vou explicar. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é solicitar a carga na Equatorial, na concessionária. A Equatorial é porque é aqui em Goiás, né? A Sim, gente sim. tem gente aí Senão de eles não outros sabem estados. que você precisa dela. Então, primeira coisa, documentar a sua demanda. Como é que você documenta essa demanda? É solicitando a carga. A Equatorial vai receber as informações que você protocolou, que aí você tem que saber como perguntar, como protocolar, existe uma lista de documentos, e aí ela vai fazer uma análise técnica para te atender. Neste documento de resposta que ela vai nos encaminhar, ela vai encaminhar qual a condição técnica, qual o prazo que ela tem para te atender, dependendo das obras estruturantes que têm que ser realizadas, o valor daquela obra e qual é a participação financeira do interessado final. Certo. Essa conta é chamada de ERC, Encargo de Responsabilidade do Cliente, e ERD, Encargo de Responsabilidade da Distribuidora. Essa é uma conta normatizada da ANEEL, você pode auditar os números, e aí cada caso é um caso. Eu não posso pegar um caso que foi 50% de participação financeira e disseminar dizendo eu que é digo igual para todos. É indiferente o percentual, é só saber como é que, se Mas hoje é o já tem um pagamento. instrumento Certo. de... E aí vamos supor que a Equatorial fala assim, olha, precisa fazer um investimento de 10 milhões de reais, a Equatorial vai entrar com 8 milhões e o interessado final vai ter uma participação financeira de 2 milhões. Certo. Então, para ele viabilizar a conexão dele, ele vai pagar 2 milhões para a Equatorial para fazer as obras mencionadas Infraestrutura. naquele documento, que é a infraestrutura Perfeito. necessária. Certo. Aí ele tem que fazer a parte interna dele, que é a entrada de energia. Se você tiver uma subestação
com uma potência acima de 300 kVA, você precisa de uma medição e proteção na média tensão. Certo. E aí você bota o seu transformador lá no ponto de carga onde você precisa. E aí a medição e proteção você tem duas opções. Ou você faz no cubículo blindado, ou você faz em alvenaria, que é uma estrutura grande, 6 metros de altura, tal. Aí tem as especificações técnicas lá dessa entrada. O seu ponto de transformação é o seu transformador lá onde você precisa da carga. Sistema de irrigação do lado da casa de bomba. Isso. Beleza. Vamos supor que o seu projeto interno vai custar R$2 milhões. Mais os 2 milhões que você tem que contribuir com a Equatorial são 4 milhões. O produtor rural, ele vai atrás de uma linha de crédito se ele não tiver o recurso para você fazer o investimento necessário e viabilizar seu empreendimento. As linhas de crédito, algumas delas financiam tanto o sistema de irrigação quanto essa participação financeira dos 2 milhões para a concessionária. Entendi. Aí o produtor rural vai lá, capta o recurso, negocia com a Equatorial, você paga à vista ou vai pagar parcelado. A Equatorial tem uma regra lá de como faz o parcelamento. Na data atual você paga hoje, acho que é 40% na primeira parcela e as demais parcelas eles dividem em 5 vezes. Certo. E aí você faz o aporte do capital e assume o compromisso com a concessionária. Então, a partir do momento que você pagou a primeira parcela, a concessionária entende de que é um compromisso firmado, existe um contrato entre as partes, e aí ela vai fazer os investimentos necessários dentro daquele prazo que ela mencionou no orçamento de conexão. E aí o empreendedor faz o investimento interno dentro da fazenda, da porteira para dentro, e a Equatorial vai fazer da porteira para fora. Certo. A partir do momento que a gente fez a nossa obra de entrada de energia, a gente faz um relatório fotográfico mostrando as evidências de que a obra está pronta para receber a conexão da concessionária. Ela vem, faz a rede dela, conecta, eles vêm, faz uma vistoria, aprova a obra executada e energiza o interessado final. Entendi. Não ficou claro. E sobre essa questão da inviabilidade econômica, igual o caso de Nova Quixada, você comentou que não seria viável pela contribuição do que seria a parte dos produtores. Como que é a autonomia que ela tem? Tem critérios objetivos para ela poder dizer o quanto que ela vai contribuir nesse investimento externo ali, do tipo, não, aqui eu vou entrar com 80, aqui eu vou entrar com 50, aqui com 30. Sim. Como é que funciona isso? O cálculo da participação financeira do interessado final, ele é um cálculo regulatório, né? Está na norma da ANEEL. Então, quais são os critérios que compõem esse cálculo? É a potência instalada, é a demanda que você está solicitando de energia. Eu posso ter, por exemplo, um transformador de 500 kVA de potência instalada e uma demanda de 200 kW. Sim. Ou depois eu vou aumentar o meu empreendimento, eu vou precisar de mais 100 kW. Aí eu passo de 200 para 300. Só que a minha potência continua a mesma. Então, o cálculo é em cima do que você está projetando, o que você está solicitando, e depende aonde que você está e do momento que você está pedindo, porque a energia também ela é volátil. Sim. Exemplo, hoje eu não tenho energia em Acreúna. Amanhã a Equatorial faz os investimentos, seu protocolo nova solicitação de carga, sai a viabilidade técnica para eu fazer, exemplo, a custo zero. Sim. Então, depende de como pede, aonde que você pede e o momento que você está solicitando essa carga. Certo. E aí ela faz uma conta. A gente sempre pede a memória de cálculo para a gente conferir o que ela considerou naquela conta apresentada. Então, eu já tive casos que, num determinado momento, na primeira vez que eu solicitei, deu um investimento de 50 milhões, participação do interessado final de 20 milhões, por exemplo. Passou-se um pouco de tempo, a concessionária fez a parte dela, eu protocolei nova solicitação em momentos diferentes. Sim. E aí saiu uma participação financeira de 50 mil reais. Sim. E aí viabiliza o empreendimento do cliente, aí ele toma a decisão. Só que o cliente tem que estar sempre muito bem orientado. Claro. Eu não posso falar para um cliente fazer um investimento se eu não tenho um documento da concessionária viabilizando a conexão daquele empreendimento que ele está projetando. Isso fica claro também, né? Porque não adianta simplesmente falar assim, olha, eu preciso fazer isso para ligar hoje.
A concessionária não te dá o aval e você, por conta própria, vai lá e faz, achando que na hora que você pedir, eles vão te liberar. É o que Né? aconteceu Então, comigo. Eu tenho alguns casos, alguns exemplos lá, além do caso do daqui Carlão. 90 A turma daqui meio 90 dias tá teimosa. instalado. Eu tenho um armazém de grãos, inclusive é lá na Creúna, Aham. que o empreendedor ele não se atentou a como é que é o processo para viabilizar a conexão do armazém, fez o investimento, Achou que estava tudo pronto. executou a obra do armazém, o armazém está lá e está rodando o diesel. Quando ele percebeu que teria que fazer todo esse processo de orçamento de conexão para viabilizar a energização do armazém, a Equatorial veio e apresentou uma conta de 4 milhões de reais. Que E ele aí de já está participação. pronto o seu negócio. Como é que você acha que ele vai fazer? Você está entendendo? Outro armazém. Pra... É, ué. Então hoje, na data de hoje, o que eu estou fazendo? Estou prestando uma consultoria para ele para tentar viabilizar o empreendimento dele e ver o que dá para fazer junto com o Equatorial, reduzir essa conta. porque ele não consegue pagar esses 4 milhões. É. Ele vai ter que pôr o gerador lá e vai continuar rodando o gerador. Porque em 4 milhões inviabiliza o empreendimento. Sim. Daria para fazer outro quase, né? Dependendo do lugar. Então, assim, para quem está assistindo, né? Qual que é a parte importante? É o planejamento prévio. Vamos falar de irrigação. Primeira coisa, água. Tem a outorga? Tem a licença ambiental? Viabilizou? Viabilizou. Beleza, vamos fazer agora, consultar a concessionária local se a concessionária tem condição de atender aquela energia que ele está precisando para viabilizar o empreendimento dele. Ok, tem licença, tem condição ambiental, tem condição técnica de energia, próximo passo, definir o fornecedor do sistema de irrigação. Não é botar o sistema de irrigação para funcionar para depois saber se tem energia para ligar, senão legal. vai no diesel. Não vai gastar um tanque de Dodge por hora. É isso aí. Meu Deus. Rapaz, como é complexo, né? Eu fico imaginando aí quantos caras já devem ter feito algum investimento, às vezes Vixe. ficou correndo atrás ali de outorga, por exemplo, conseguiu a licença para poder pôr o pivô, mas às vezes não conseguiu a demanda da energia, né? Isso é o que mais Tem tem. demais. A gente tem uma herança CELG aí, né? Porque aqui em Goiás era estatal e era tudo na politicagem, na camaradagem e tal. E hoje o setor elétrico se profissionalizou. Hoje existe normas, existe regras, existem critérios técnicos para você fazer as coisas. Antigamente você conhecia o deputado, conhecia o senador, conhecia o prefeito e tal. Dava o jeitinho. Dava o jeitinho brasileiro. Hoje já não é mais assim. Hoje existe regras e regras têm que ser cumpridas. Antigamente tinha redes e subestações aí conectadas em Goiás sem critério técnico nenhum. Sim. Não tinha nem homologação de material, era qualquer material que se aplicava na rede. Então hoje já não é mais você assim. lembra, né? Quando caía energia, antigamente na época da Celg, ficava uma semana sem energia na roça. Hoje já não é, né? Eu acho que vocês usuários aí, quem está nos assistindo aqui em Goiás, já percebeu que hoje o tempo de interrupção do fornecimento é muito menor do que a gente tinha Melhorou há muito. 5, 7 anos atrás. Melhorou muito. Então isso é o quê? Profissionalização do setor, investimentos que foram realizados pelas distribuidoras, começou com a Enel e continua com a Equatorial, e qualidade no serviço prestado. Sim. Porque a concessionária também ela é monitorada pela ANEEL. E se ela não atende o cliente com qualidade, existem 2 índices, né, que a ANEEL ela fica monitorando na concessionária. É o DEC e o FEC. É a duração de interrupção da energia fornecida e a frequência que essa energia é interrompida. Entendi. Então ela é multada se ela não cumprir os mínimos. Sim. Eu lembro que todo ano sai rapaz, o relatório eu fiquei da sabendo de ANEEL. uma fraude dessa aí, até o companheiro de Rio Verde que me falou lá. O que eles fazem? O povo é tão safado, quando acaba assim, eles sabem que vão demorar, eles vão lá e põem, aí o cara faz a reclamação para poder religar. Aí os filhos da puta vão lá e põem no sistema, dá baixa na reclamação, falando que religou. Só que não religou porra nenhuma. Porque aí o cara vai fazer outra reclamação. Só que no sistema vai ficar o quê? Não vai ficar que ficou 6 horas sem. Vai ficar o quê? Não, Meia que ficou hora, 1 hora. meia hora. Exatamente, exatamente. isso aí. Por isso que brecha. quando você faz a ligação, você tem que falar a hora e o dia, o certo fazer na protocolo. reclamação, pedindo. Eu mesmo, quando lá acaba, a cada 1 hora eu faço uma reclamação. Olha, já passou 1 hora, não veio? Você faz outra.
E você, Junto o protocolo. E você vai guardando o número dos protocolos. É. Que aí Tem que guardar, você porque se você debaixa- não guardar, depois você liga lá, não, tem 3 reclamações. Não consta aqui no só sistema. tem não uma. consta nada. Uma outra informação importante para quem é empreendedor é na hora que for escolher o seu fornecedor para conduzir esse processo dentro da Equatorial, não é simplesmente vai lá, faz o processo, ligou, acabou o cliente, você não precisa, vai para o próximo. Não é assim que funciona. Porque você tem que monitorar a fatura do seu cliente, porque ele precisa da energia para produzir. Então você tem que garantir que a energia está lá para ele conseguir operacionalizar o sistema dele. Seja irrigação, seja o armazém, seja o confinamento de boi, seja produção de proteína animal, seja o laticínio. Porque você tem que ajudar ele a cobrar da concessionária Sim. que ele tem que restabelecer o fornecimento. Eu tenho um cliente em Piracanjuba que ficou 7 dias sem energia. Só resolveu no 7º dia. Só que ele me acionou só no 5º dia. No final do 5º dia sem energia. E uma vaca de leite, de 20 litros de leite, ela espera a ordenha ligar. Ela não espera nem a ordenha da tarde. Aí já deu a mastite, Já perdeu a teta. já perdeu o peito. Uma vaca de leite sem um peito perdido, ela perdeu o preço dela, o valor dela. Perdeu E 25% te da digo produção. mais, vamos supor que o cara tem lá um sistema de irrigação, um feijão plantado. Vixe. Ou um arroz irrigado. Como é que você vai ficar 2 dias sem energia, sem irrigar aquela área? Não dá. Não tem como. Então você tem que ajudar o produtor rural, dar essa consultoria dele do pós-venda, que Essa segurança. é super importante no processo. Para ele ter uma segurança, para ele ter um parceiro técnico Claro. que vai garantir que ele vai ter energia de qualidade e ele vai conseguir operacionalizar o sistema dele. Então a gente tem lá no escritório um departamento de pós-venda que na hora que o produtor rural entra em contato comigo, eu já aciono o pós-venda para ver qual que é o problema para restabelecer o fornecimento. Seja problema de interrupção, seja um transformador que queimou, seja um para-raio que estourou que precisa trocar, seja uma manutenção interna na baixa tensão. Então precisa... E que fique claro, né? Isso aí, cada dia que passa, a turma que nos assiste tem que saber. O campo ele está progredindo, está evoluindo. E o produtor, mais do que nunca, precisa estar cercado de boas pessoas que ele tenha confiança, né? Então, seja o advogado, seja o engenheiro, seja qualquer um das profissões que atende o campo. Por quê? Porque na hora que ele precisa, tem que resolver, né? E aí fica já a dica. Preste atenção quem você contrata, com quem que você faz negócio. Combinou, cumpriu. É isso? Então vai estar com a gente o resto da vida. Tem corretor de fazenda aí que bate até contrato, né? Bate tudo, tem que resolver o problema, né? Isso aí é uma coisa engraçada, porque tem muita gente que quer ficar só que manda na lei ali, bonitinho, mas não resolve. Você tem que estar ali pronto para resolver. Você dá conta de resolver? Resolve. Resolve o problema, né? E por que eu falo isso? É uma coisa interessante. Hoje, mais do que nunca, a fazenda é uma empresa, né, Ricardão? O produtor que nos assiste, ele tem que entender isso. A gente estava falando sobre isso mais cedo. Se hoje a gente não entender que a nossa propriedade é uma indústria a céu aberto, que a gente já depende de muita coisa, mas que a gente tem que estar 100% pronto ali, dentro da porteira para dentro, fazendo o nosso trabalho, a gente vai perder ela daqui a um tempo. Né? E aí daqui uns dias vai ficar só os grandes grupos. Fala assim, nossa, mas o Brasil só tem grandes grupos. Mas por quê? Né? Tá tecnificado, tá empresariado o negócio. A fazenda, ela é uma empresa até certo ponto. Uhum. Na hora que chega, na hora de nós vender o produto nosso, não é nós que põe o preço e nem o lucro. Não é. Igual o dono do mercado, ele sabe quanto que é a margem de lucro dele do mercado. O dono da farmácia, dono de cada empresa. O lavorista não. No dia que ele corre, o dólar tá lá embaixo, o custo dele tá lá em cima e ele não manda. Se ele não travou a produção dele, ele tá enrolado. É, isso aí. Né? Tá céu aberto, descoberto. Aí agora você imagina... É a única empresa que o dono não manda nela. Não manda nada. E aí você imagina hoje o pessoal da vaca de leite, né? Meu avô teve aqui, o pessoal achou bom demais. Hoje o produtor de leite, ele acorda 3, 4 horas da manhã, fecha a vacada no sol, na chuva, não interessa, né? Dia santo, feriado, carnaval, tira lá 2, 3 ordenhas por dia, e aí entrega o leite dele, não sabe quanto vale. Nem no dia de finado. Aí o laticínio olha e fala assim, não, mas seu leite hoje tá muito ácido, vou descontar. Ué, mas e aí, você fez o teste? Não, lá no laticínio que eu descobri. Não, então me devolve, Então não, me devolve. meu. Não, já derrubou, acabou. Então, assim, a gente tem que trazer luz para isso, né? Porque o produtor, ele faz muito bem o trabalho dele da porteira para dentro. Tanto que as fazendas vêm melhorando a produção, né?
Quanto produziu lá na Creon nesse ano, Carlão? Ah, pouquinho. Melhorou depois da instalação dos pivôs? Graças a Deus. Então, assim, você vê que o investimento ele dá o resultado, né? Sinal que o serviço está sendo bem feito. Só que, se a gente não tiver essa informação ligada na produção e na venda, você fica patinando, né? É isso aí. E aí, por exemplo, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos é comum as fazendas terem armazém próprio. Né? Ter ali o seu conjunto de trator, de colhedeira, plantadeira e um armazém. Mas aí lá- você vai- passa e fala assim, mas engraçado, tem 20 armazéns aqui nessa Lá estrada. eles têm energia suficiente. Como é que eu tô falando? E aí, e o seguinte, ele guarda o grão dele para ele negociar a hora que ele quiser. É o que eu falei agorinha. Agora você imagina se nós tivesse energia suficiente para os produtores ter os armazéns, Sim, o que nós não estaria produzindo a a mais, mais. Tá. Sim, sim. né? O que tem de gente que largou de tirar leite por falta de energia, Sim. que entrou em, como é que fala, em dificuldade, não é isso? Granja, né? Avicultura. Nossa senhora, Imagina. granja é Agora- doloroso, né? Porque os bichos morrem, né? Agora você entrou num lugar que não Aí. entra um dia não, morre mesmo. Morre. Eu tenho um exemplo de um cliente que nós temos lá em Pires do Rio, que ele é produtor de proteína animal do frango, né? Então ele tem uma capacidade de abate lá de 750 mil frangos dia. E aí tem os aviários, né? Não vou falar o nome do cliente, não. Tem os aviários, né? Que produz a matéria-prima, né? Que é o frango vivo. E a gente atende eles aí para ampliação e manutenção. Então é uma atividade muito sensível. Sim. Porque o frango ele não pode ficar 2 horas sem a temperatura oscilar, Sim, ou ele ficar sem água, perde o lote inteiro. E cada galpão, a média é de 50 a 60 mil frangos cada galpão. Rapaz, o que tem de história disso, hein? Então, Todo ano, né? e Todo aí, ano. neste caso em específico, cada transformador que é atendido lá para atender o galpão tem um gerador lá que Acabou a entra automático. energia, liga automático. Acabou a energia, liga automática. Aí a gente entra com o quê? Para que a concessionária restabeleça o fornecimento com o menor possível. tempo possível para que não fique no gerador lá, porque senão eleva demais Mas o que custo é o da produção. prejuízo? É custo de oportunidade, né? O tanto de dinheiro que o pessoal tem que investir comprando gerador. Sim. Imagina se tivesse o Carlão lá, meia milha, e se tivesse investindo nisso, né? Não, e o investimento que atua não é só no gerador, é no combustível também, no custo que vai sair mais caro. Então é um dinheiro, cara, que não era pra estar perdendo, ficando ali no caminho, era pra estar ficando no bolso do Imobilizado, produtor. né? É empresas, né? É. Você olha aqui em Goiânia mesmo, você anda aí o que tem de empresa, pô. Aí você fica pensando, porra, se o cara não tivesse que gastar uma grana no gerador desse, o que ela poderia estar investindo isso numa coisa que desse retorno? Porque o gerador não vai ter porra nenhuma, precisa ter uma Não, segurança. Né? Nós não vamos longe. Passa aqui, sobe aqui no setor oeste, você vê quantos prédios aqui com gerador, né? Igual o seu lá, um mundo gerador na porta, 500 mil no gerador parado. Aí você fala assim, mas pra que um prédio dentro de Goiânia? Você imagina, capital do estado de Cabo Energia. Você imagina uma fazenda. É isso aí. Né? E aí você tem que ver o prédio, tem que fazer esse rateio, comprar esse gerador para deixar lá parado, operar quantas vezes no ano. Então, assim, é uma conta que ela tá básica, ligada em cada um de nós aqui. A gente tem uma história. Eu tive colhendo uma fazenda no Mato Grosso, você vai lembrar disso. O pessoal com 30 galpões de frango, de granja. E ele montou uma usina de 1 mega na fazenda solar. E aí ele fez algo que, pela lei, é errado, mas eu quero ver se tem um juiz no Brasil com peito de multar ele, se for preciso. Que seria o quê? Essa usina de 1 mega, ele tem um sistema de ação dela, mecânico, que ele destrava da rede e joga para o próprio uso. Né? Por quê? Porque aconteceu uma vez, ele contou, que acabou a energia. E aí começou a morrer os bichos dele. Né? E assim, não é pouquinho, 5 mil por galpão. Então, você vê maus tratos animais, aquela turminha toda que fica nessa bagunça de internet, não tem o peito de ir lá ajudar ele, mas para bater em cima é na hora. E aí o que ele fez? Falou assim, olha, aqui eu tô no meio do Mato Grosso, no rincão do Mato Grosso, né? Desguarnecido de energia, na época não tinha esse negócio de gerador fácil igual tem hoje, né? Que hoje está muito mais acessível. E ele fez esse investimento, levou um engenheiro lá e falou assim, eu quero que você faça dupla ligação, por minha conta e risco. Se algum dia faltar, eu tenho um jeito de ligar ela aqui na tora, pelo menos para aguentar.
E já teve caso de ligar. E ele falou, e aí, se chegar aqui o fiscal me multar? Mas eu prefiro receber a multa e me mas pra virar ele- do que pra- perder pra- meus Pra bichos. ele fazer isso é só ele pôr depois do transformador, correto? Faz a ligação. Que aí ele desliga a chave do transformador, ele liga a chave da rede solar sem ter que fazer isso. Como é que faz o gato, Luiz? Não, não. Isso aí não é, isso aí que eu falei não é nem gato, não, correto? É o jeito, é a maneira certa de fazer, não é Eu isso? tô com uma outra oportunidade aqui em Goiás, que o cliente tem uma fazenda e ele tem hoje 43 geradores espalhados na propriedade, porque Meu tem Deus. retiro, tem aeroporto, Puta que tem a pariu. sede, tem tal, e aí ele precisa do gerador porque a região que ele está é muito precária a qualidade no fornecimento e a interrupção é frequente. Então eu tive lá ontem, fiz uma visita lá para eles e identifiquei que no caso deles, o ideal, né? A gente ainda vai fazer levantamento de custo, vai fazer um pré-projeto e tal, para ver a viabilidade técnica. Vamos conversar com a concessionária sobre qual é a nossa intenção, para ver se realmente a gente tem essa condição de fazer o que a gente está pleiteando, que seria de colocar uma entrada única de energia na fazenda, tirar todos esses 43 geradores espalhados na propriedade e colocar 5 geradores na entrada. Que se caso a concessionária interrompeu o fornecimento ou a qualidade do fornecimento está ruim, a gente desconecta ele da concessionária, liga os geradores e a propriedade vai estar energizada, não vai parar a operação. E são só 5 para tomar conta, em vez de 43. Exato. E a gente coloca sempre num lugar só. E você faz Então, isso depois do relógio. o Cai- posto de cai não combustível tem- é no não tem mesmo erro. lugar. A manutenção dos geradores é no mesmo lugar. Porque 43 lugares diferentes, imagina a Não, turma é- rodando é pra dar porque, assim, às É vezes o a mês turma- inteiro na manutenção. A turma que está nos assistindo às vezes não entende, porque fala assim, é só você comprar o gerador, tá tudo certo. Beleza, só que aí o gerador ele tem a manutenção dele, você tem troca de óleo, troca de filtro e tem um combustível que hoje é o mais complicado, porque o gerador é da água, né? O diesel hoje com esse tanto de biodiesel, essa porcariada que virou o combustível diesel hoje, né? Então ele dá água, ele entope, ele quebra, dá calço hidráulico, vira uma bagunça, aí você acha que ele tá lá bonitinho esperando, na hora que cai energia você vai ligar, ele não funciona. E aí? Aí você tem 43 pra você tomar conta. É isso aí. Numa fazenda de mais de 5 mil alqueires, eu quero ver você achar ele no meio da É Jequira. isso aí. E aí, até você resolver o problema, já passou da hora. Então, a gente fez um projeto desse com uma escala menor, em uma outra propriedade, que é um confinamento de Mas me veio uma boi que dúvida tem aqui, quem aqui. foi o gênio que deu essa sugestão de pôr 43, Ah, cara? não, tem uns artistas que eu vou contar. Quem que foi o gênio, cara? Nossa, Eu que sou bobo, né, Tem um padre? caso- Nós que é bobo, ó, já vê que o eu trem vou tá contar errado. um caso verídico. Teve um caso aqui em Goiás, o pessoal na época tinha feito uma usina, né, para utilização própria. Ah, Rafael, mas não pode. Tá, mas foi feito que era o que tinha. Ou Usina fazia, solar? ou fazia assim ou não tinha produção. Então foi feito. Aí teve um esperto desse, fez o estudo, falou assim, não, mas isso é muito bobo. O que você está gastando aqui, você coloca gerador, você vai reduzir seu custo, e aí em vez de você pagar X de despesa, você vai reduzir a metade com o gerador. Aí o candidato olhou e falou assim, ué, mas essa condição é muito boa, vamos colocar. E colocou. Mais de 20. Só nessa aquisição. Fez. No primeiro mês, só o gasto de diesel foi o dobro do que ele gastava com o sistema antigo. Ele queria matar o companheiro. Ah, mas o companheiro queria vender o gerador. Ah, mas- né, Bruno? Mas aí que tá, você tem que ter a confiança, né? a informação que você dá, você tem que ter responsabilidade para falar a informação. Aí o que Você adiantou você induzir vender o- 20? O caboclo quer te matar, você vai vender não pra adiantou quem? nada. Entendeu? Então, assim, o vendedor tem que ter responsabilidade. Hoje ninguém tá brincando. Você vai fazer um investimento de 20 gerador, igual chegar lá de 580 mil reais. Nossa senhora. São 10 milhões de gerador, mais o custo do diesel. Então você põe aí 90... E mais o custo de manutenção, não sei Escuta, tudo. 90 litros por hora, vezes 20, 1.800 litros por hora. Faz a conta, diesel 6,50. O diesel é mais caro que o gerador do que a... Fácil. Entendeu? Então, assim, a conta ela fica inviável. Aí o que aconteceu? Ele parou a operação do gerador, o gerador compra e pago. E voltou o que ele estava. E aí, quem que vai comprar um gerador desse depois usado? Ah, mas é novinho, só tem 50 horas. Não interessa, é mais barato. Né? Sim. Então você perdeu na aquisição, perdeu na venda, perdeu em tudo, no custo, ainda quis matar o companheiro. E aí? Então, assim,
complicado. E o coitado do produtor, ele não tem tempo para a vida dele para fazer. Eu vou estudar, vou fazer a engenharia que o Luiz fez, para saber se a ligação é A ou B ou C. Não me interessa. Quem que é o especialista? É o fulano. Se eu não confiar no candidato, como é que faz? Eu costumo dizer lá no escritório que o negócio do nosso cliente ele tem que produzir. Sim. Seja soja, seja boi, seja frango, o armazém de grãos, o negócio dele é esse. Ele é usuário da energia. Sim. Ele precisa usar a energia na hora que ele está operando. Quem tem que fazer isso daí é nós, que somos a obrigação nossa, que a gente tem um conhecimento técnico, tem que ter estrutura para atender o interessado final lá na ponta e atender ele e garantir que ele está energizado para ele produzir. Agora você imagina, o produtor hoje no Brasil, ele ainda, além de produzir, de gerar emprego, gerar renda, pagar imposto, ele ainda tem que produzir energia. Tá facinho, não tá? Para produzir alimento, tem que produzir Tá facinho demais. Vamos pro campo, moçada. Vocês estão achando que a vida tá mansa? O capim do vizinho é sempre Vamos mais pra roça? Chama a turma pra ir pra roça. Tá fácil. Pessoal, vamos finalizar aqui agora nosso podcast. Bate-papo aqui é riquíssimo, um aprendizado, né? E que nos dá uma aula e uma visão muito mais ampla do como que o problema do agro é estrutural, como que a demanda por energia elétrica, ela trava uma série de outros investimentos, ela trava o desenvolvimento socioeconômico, e foi bacana porque a gente está aqui com o nosso presidente da ABD Agro aqui, e aí isso vai nos fazer refletir, né, entender um pouco melhor com o Luiz, teremos outras reuniões com ele, para entender assim, o que pode ter de política, seja através governamental ou de outras práticas, para a gente ajudar os produtores para destravar esse gargalo. Sabemos que o problema não é de hoje, não tem fórmula mágica para lidar com ele, mas os problemas estão postos e a questão que a gente tem o problema existe há décadas e até hoje não resolveu. Então, tem alguma coisa que precisa ser feita diferente do que foi feito até agora para alguém precisa resolver, né? Exatamente, alguém precisa resolver. Então é isso aí. Luiz, novamente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Tenho certeza que o objetivo do nosso podcast é levar conhecimento de valor para o produtor que está na ponta, para com base naquilo dali, ele poder fazer algo diferente, melhor no negócio dele. Então tenho certeza que para quem está pensando em investir ou não aí, nessa parte de pivô, enfim, que precisa, você trouxe pontos aí que vai ajudar a entender. Às vezes o cara está lá com a empresa que está querendo dar um migué nele, ele já vai entender que está no caminho errado, enfim. E o nosso amigo Carlão aí também por ter vindo, tá junto aí, tendo nos apresentado você e ter servido aqui como testemunha, né, para contar o caso dele aí também. Eu acho que foi muito bom. E agora temos nossa lembrancinha demais. Aí. Muito obrigado vocês dois. Vou entregar aqui uma lembrancinha do Agro em Debate. Foi muito bom, né? Agradeço vocês dois mais uma vez. E contem sempre conosco, vocês já sabem disso, né? E mais uma vez, deixando claro a você que nos assiste, o nosso compromisso enquanto ABD Agro, né? Vamos fazer esse mapeamento do estado de Goiás, contamos com você e a equipe, para a gente conseguir vislumbrar melhor, né? O que de fato falta, né? E poder cobrar, né? De quem está lá na ponta com a caneta na mão. Que é só assim nesse Brasil que a coisa anda. O produtor tem que produzir. Da porteira para fora, a gente está aqui para ajudar e resolver o que for preciso. Eu que agradeço aí a atenção de vocês e pelo convite de ter participado do podcast de vocês. A Creforte está à disposição. Se precisar de mais alguma informação, a gente tem o nosso Instagram, que é o creforte.eng. Tem o site também, que é o creforte.com.br. E temos uma equipe lá de 5 engenheiros. Né? A gente tem um departamento de engenharia próprio. E tem equipes de execução também e manutenção. Então, estamos à disposição aí. O nosso contato vai ficar aí no canal de vocês. Coisa e aí, boa. agradecer ao Carlão isso. pela disponibilidade de ter vindo. Obrigado aí para você ter vindo dar seu depoimento do trabalho que a gente fez lá com você. Eu vim só para assistir. E aí é isso. Muito obrigado. Valeu, obrigadão. Rafael. Eu agradeço. Valeu. Foi ótimo. Fechou.